Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso projeto de vida. Eu sou a professora Isabel Saraiva e a nossa aula vai falar sobre protagonismo estudantil e os espaços de atuação. Nosso detalhamento, protagonismo estudantil e os espaços de atuação. Uma excelente aula a todos. Bom, então vamos lá, refletindo sobre o nosso tema, nós vamos trazer alguns conceitos agora e principalmente algo que está muito, uma palavra que muito está sendo usada. Mas qual é o significado? O que realmente ela vai nos informar, como ela age na nossa vida, essa palavra. Porque hoje, como nós falamos, o mundo é um mundo chamado, alguns chamam de mundo líquido. O que é esse mundo líquido? São informações que, como se fosse imediata, elas perdem a sua função. É uma velocidade muito grande que as informações chegam, os conceitos mudam rapidamente, a sociedade muda numa velocidade, não é verdade? Algo que antigamente era, vamos dizer, uma regra, hoje já é uma exceção. São vários exemplos que nós temos na vida, nos costumes, na cultura, na sociedade. Então, isso também depende muito de algo que nós vamos falar agora, que envolve as nossas escolhas, principalmente no nosso projeto de vida, vamos dizer, nas escolhas profissionais, o que nós queremos para a nossa vida, qual é a nossa felicidade. Mas para que isso aconteça, eu, em particular, quando eu falo eu, estou me referindo a vocês, eu, meu eu tenho que saber o que eu quero, o que eu vou escolher. E para isso, que isso aconteça, para que eu possa me realizar, eu tenho que ser protagonista. E aí, essa palavra que está tão em alta, né, o protagonismo, e o que seria o protagonismo? Vamos ver? Então, o protagonismo, de acordo com o dicionário, protagonismo significa qualidade do que se destaca em qualquer acontecimento, área ou situação. O atleta obteve um protagonismo inesperado. Certo? Então, olha aí, de acordo com o dicionário, protagonismo significa qualidade que se destaca em qualquer acontecimento. E o que isso quer falar? Qualidade que se destaca em qualquer acontecimento. Então, o que é uma qualidade? O atleta teve êxito, o atleta foi protagonista, ele chegou em primeiro lugar, ele se destacou. Aí na sala de vocês existem vários colegas, né, vários estudantes que têm personalidade diferente, que têm habilidade diferente, que têm inteligência diferente, que nós chamamos de inteligências múltiplas, certo? Então, essa inteligência, ela vai ter, vamos dizer, se destacar em algum item. Algumas pessoas têm uma habilidade muito em desenho, outro em cálculos matemáticos, outro em geografia, outro em ambiente da natureza, outros são criativos em construir mecanismo e etc. Então, essas são chamadas de inteligências múltiplas. E, nesse sentido, se ele se habilitar, se ele pesquisar, se ele for mais a fundo, ele vai o quê? Ele vai ser o protagonista, ele vai se destacar naquela habilidade, naquela situação, certo? Alguns alunos têm, alguns estudantes, desculpe, têm a habilidade, o protagonismo de se comunicar. Mas isso tudo, para você obter o sucesso, para você se destacar, vai fazer o quê? O que nós temos que fazer? Depende de quê? Vamos ver? Então, só depende de você. Então, faça. Faça um pouco todos os dias. Aí nós temos uma imagem muito interessante, que é como se fosse um muro, e aí colocando tijolinhos, né? Cada dia é um tijolinho, cada dia é um tijolinho para chegar a alcançar o quê? Alcançar os teus objetivos. Então, para você ser o protagonista dessa tua história. Então, só depende de você. E aí, falando um pouquinho mais sobre isso, nós temos o quê? Qual a diferença, que você pode ver, né? Qual a diferença entre você e a pessoa que você admira? Ele fez o quê para você admirar? O que vocês poderiam colocar aí no chat para eu ler? Qual é a diferença entre você e a pessoa que você admira? Qual a diferença entre a pessoa,
né, que hoje está feliz com o seu trabalho e aquela que não está. Qual é essa diferença da pessoa? Você pode até perguntar para o professor aí, para o professor presencial: professor, o senhor é feliz com a sua profissão? Por quê? Qual seria a resposta? Pergunte aí para o professor presencial. E aí deve ter algum profissional também na sala de vocês. Pergunte: você é feliz com a sua profissão? Você está feliz? Tá? E por que não? Né? Se for, então por que sim está feliz? Aí vocês coloquem aí que eu vou fazer a leitura durante a aula. Provavelmente a pessoa, né, feliz buscou autoconhecimento, enfrentou vários desafios, mas não desistiu. Olha só, no começo nós perguntamos qual a diferença, certo? Voltando aí, qual a diferença entre você e a pessoa que você admira? Qual a diferença entre a pessoa que hoje está feliz com o seu trabalho e aquela que não está? Provavelmente a pessoa feliz buscou o autoconhecimento, enfrentou vários desafios, mas não desistiu, certo? Então, com certeza, todos nós que somos profissionais, até mesmo você que é estudante, né? A dona de casa, o motorista, o agricultor, o pescador, ele tem desafios, né? Ele protagonizou a sua vida, a sua profissão, ele colocou metas e desenvolveu. Mas será que eles são felizes nessa profissão? Será que todo médico, né, é feliz com a sua profissão ou escolheu apenas pela questão financeira ou a questão familiar? Todo advogado é bem-sucedido na vida? Né? Então, nós temos que perguntar aí, como eu falei para vocês, pergunte para o seu colega que desenvolve alguma atividade: você é feliz com o que você escolheu? Por quê? Então, aquelas pessoas que nós colocamos aqui que são felizes com a sua profissão, com certeza foram aquelas que não desistiram, persistiram, insistiram no que queriam. Né? Eu vou adiante. Nada, aquilo nós estamos falando desde o começo das nossas aulas, que nada é fácil, nada. Sempre nós vamos encontrar obstáculo, certo? Mas esses obstáculos, às vezes, nos causam o quê? Nos causam medo. E aí eu trouxe uma imagem para vocês que representa o seguinte: entenda o seu medo e vá com medo mesmo. Às vezes as pessoas têm medo de se arriscar. Eu falando sobre medo de se arriscar, eu tenho muito medo de mudanças, né? Muito medo de mudanças. Eu gosto muito da coisa muito segura, algo que eu posso contar. Eu sei que isso é um problema que eu preciso superar, certo? Eu tenho medo de arriscar, às vezes, as coisas, mas isso é uma coisa que eu já superei, várias coisas já superei. Então, as pessoas têm medo, às vezes trava a pessoa, ela se paralisa. E aí nós colocamos: está com medo? Vai com medo mesmo, tente, mas aquela tentar vendo todos os riscos que podem correr, certo? Algo que não vai prejudicar outras pessoas, certo? Não apenas se beneficiar. Aí nós trouxemos aí alguns conceitos que diz: como já conhecemos em nossas aulas, as ferramentas para o autoconhecimento, é hora de realizar o importante exercício de entender do que você tem medo e por que tem medo. E o mais importante, o que você pode fazer para se preparar. Então, nós até chegamos a comentar na nossa aula em relação aos medos, ao não gostar. Vamos dizer: poxa, mas eu não gosto disso. Mas por que eu não gosto disso? Qual é a minha trajetória lá no passado que me levou a não gostar? Existem pessoas que têm a mania de falar assim: eu não gosto de fulano. Nós já comentamos aqui. Não gosta por quê? Você deu a oportunidade de conhecer essa pessoa? Você deu a oportunidade para aquela pessoa também se relacionar contigo? Então, são coisas que nós temos que entender. O porquê do meu medo, o porquê dos meus anseios, o porquê de eu não gostar de determinadas coisas, o que me leva, às vezes, a ter tanto medo de algo. O que me levou? Então, esse autoconhecimento vai responder isso. E aí, nós temos assim um grande segredo, né? É o seguinte: na maior parte das vezes, nós fantasiamos coisas catastróficas e elas não acontecem. Pensamos no pior. Nossa, vai ser horrível.
esse medo causa essa angústia e essa angústia vai nos frear, né? Se acontecerem, deve ser vista como um aprendizado. Então, muitas pessoas com medo que aconteça algo muito ruim, não é? Deixam de fazer as coisas. E quando fizerem, né, como nós colocamos aí, está com medo? Vai assim mesmo. Que leve para um aprendizado, não deu certo, mas o que eu posso fazer diferente? Aqui no começo da nossa aula, eu perguntei para vocês o que deu certo, o que foi que vocês aprenderam, o que vocês levaram para a vida de vocês, ou o que não deu certo. Querem dar uma opinião, querem dar uma sugestão, para que nós possamos mudar o nosso roteiro da nossa aula para trazer algo mais interessante, se não está sendo, né? Então, essa mudança, esse medo, nós temos que tentar eliminar. E nós não temos que ter medo também da avaliação dos outros. Às vezes, os outros, quando nos falam as coisas, nós temos que levar, que nós já vimos durante a nossa aula, para o lado construtivo. Tá? Então, saber fazer uma crítica, saber receber uma crítica, nós já demos dicas aqui. Olhe, fale calmamente, escute, peça a vez para falar. Olhe diretamente nos olhos da pessoa com quem você está conversando, que é muito chato a gente conversar com uma pessoa, a pessoa está olhando lá para o outro lado, então está no celular, parece que não está dando nem atenção, só fazendo críticas. Então, isso nós temos que saber também contornar. E isso, as críticas vai acabar fazendo com que a gente reflita, perceba aonde é que nós estamos errando e possamos mudar a nossa rota. E esse medo vai ser começado a ser entendido. Eu tenho medo por causa disso. Isso é que está me freando. Então, quando eu começo a descobrir, quando eu começo a fazer o meu autoconhecimento, eu começo a entender algumas atitudes, algumas ações que eu tenho frente a algum problema, frente a alguma situação, frente a alguma pessoa. Por que eu estou agindo dessa forma? Certo? Aí, continuando, depois da primeira, na segunda vez que enfrentamos nossos medos, eles passam a ser mais tranquilos de lidar. Aquilo que eu falei, né? O grande segredo, né, que está aí para vocês, na maior parte das vezes, é que nós fantasiamos, criamos obstáculos, criamos monstros, que vão acontecer coisas horrendas, e no final não acontece, ou se acontecerem, vamos levar para o lado bom, vamos tirar um aprendizado, certo? E aí vem um outro item que é compreender e compartilhe seus valores, certo? Então, compreenda, compartilhe os seus valores, tá? O caminho do propósito está em saber o que é importante para nós e o que nós vivemos sem. Para compreendermos nossos propósitos, precisamos estar em contato com os nossos valores. Vocês sabem que são valores? Principalmente os valores familiares, certo? Então, o respeito, contribuição, ética, alegria, liberdade, quais são os seus? Então, quais são os valores que estão mais visíveis no teu dia a dia? O respeito. O respeito, ele vai estar presente, né? Eu sempre digo que o respeito à frente de todos. Esse valor eu tenho assim, respeitar o próximo, respeitar quem está próximo, respeitar a si mesmo, saber se respeitar também, né? A contribuição, em que eu posso contribuir positivamente. Quando eu faço uma contribuição, eu posso fazer uma contribuição com uma crítica. E as pessoas que estão aí, aquilo ali, saber entender, saber ouvir e também retribuir, certo? A ética, sabe? A questão da ética ela é muito importante na questão dos valores, da construção desse autoconhecimento, ter ética. O que é ter ética? Ora, quando eu faço uma avaliação que eu colo, quando eu faço uma avaliação que eu não tento desenvolver, mas eu vou pegar algo que já está pronto para dar como resposta, eu não estou tendo ética. Quando eu pego algo, me aproprio de algo, de um conhecimento, vou colocar aí a questão das avaliações, a cola, né? A famosa cola. Não estou tendo ética, principalmente comigo mesmo. Porque eu não estou me enganando. Eu penso que eu estou enganando o professor, eu penso que eu estou enganando o conhecimento, mas quando esse conhecimento for colocado à prova, eu não vou estar preparado porque eu não desenvolvi, eu não calculei, eu não tentei resolver. Então, quando se passa um exercício, quando se passa uma atividade,
é a questão de exercitar o teu conhecimento, ver aonde você está errando. O que eu posso fazer para aprender mais? Não é apenas copiar o que o outro já fez, mas tentar resolver, tentar elaborar, né? E a alegria, a liberdade, tudo isso, sabe, são valores que têm que estar presente no nosso dia a dia, mas eu acho que o respeito, você tendo respeito, já é meio caminho andado no nosso projeto de vida. E aí isso, né, tudo nos ajuda a avaliar melhor o caminho que estamos seguindo e se nele vamos encontrar o que esperamos, tá? Então, dentro desse contexto, desses valores, vai nos ajudar o quê? Avaliar, né? Avaliar melhor. E aí, dentro disso, eu vou fazer o quê? Tendo todos esses valores, desenvolvendo esses valores, vendo, epa, deixa eu me autoconhecer. Será que esses valores estão presentes no meu dia a dia? O que está faltando? O que falta eu fazer para melhorar um pouco? E aí, eu preciso do quê? Do foco, certo? Então, foco. Aprenda a abrir mão de algumas coisas. Então, para eu conseguir alguma coisa, eu preciso abrir mão de outras. Principalmente hoje, se eu abrir mão da minha internet, do meu celular, eu vou ter vários passos em direção ao meu objetivo, às minhas metas. Às vezes eu quero conseguir, eu desejo fazer uma faculdade de enfermagem, de medicina, de direito, de engenharia, de licenciatura, mas eu não quero abrir mão da minha TV, eu não quero abrir mão do meu jogo de futebol, eu não quero abrir mão da minha internet, do meu WhatsApp, do meu Facebook, do meu Instagram, de outras redes sociais. Eu não quero abrir mão. Eu não quero abrir mão de ficar deitada durante 3, 4 horas sem fazer nada. Não posso abrir mão, mas eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta. Será que eu vou conseguir? Então, às vezes, você tem que deixar de lado algumas coisas para conseguir outras. Algo que vai para... é super legal ficar no WhatsApp. Como é que eu vou conseguir? Vá fazendo um exercício. 15 minutos, 20 minutos. Eu tenho um grupo de amigos que geralmente nós saímos para conversar, trocar ideias. E nós temos um momento que nós falamos, guardar o celular. Todo mundo guarda o celular. Aí passa quando nós percebemos, já tem 1, 2 horas que nós estamos conversando sem celular. Vamos pegar o celular para ver se tem mensagem da família. E aí, nesse momento, todo mundo pega o celular, 3 minutinhos para olhar, guardar o celular. Então, isso, o que acontece hoje na sociedade? Se você vai numa reunião, num restaurante, numa lanchonete, N pessoas estão comendo, N pessoas estão sentadas, reunidas, mas todas estão com o celular na mão. E às vezes não estão nem conversando, estão comendo, não estão nem saboreando, e estão ali, ó, na hora do almoço, na hora do jantar em casa, no momento de troca familiar, de conversa familiar, está todo mundo com o celular, olhando o celular. E aí esse contato, essa troca de conversar, de estar mais próximo, vai se acabando, vai terminando, as pessoas vão ficando isoladas. E quando não, acontece de todos irem, um vai para cada quarto, para cada ambiente, pega o seu prato e a mesa é apenas de enfeite, não é mais um momento de reunião familiar. Cada um vai comer no seu quarto e pronto, depois vai lá, joga o prato na pia. E aí, cadê esse contato? Cadê? Eu estou precisando de ajuda, eu estou precisando de um abraço, eu estou precisando de um afago. E as pessoas vão se isolando cada dia mais, cada dia mais. Então, nós temos que ter foco, nós temos que também abrir mão de algumas coisas, certo? Vamos ver agora mais um conceito. Nem tudo que é bom nos leva para frente. Você já ouviu essa expressão? Ela é real. Então, a internet é boa, que eu falei com vocês? É. Mas alguma hora ela vai nos atrapalhar, a não ser no momento que nós estamos pesquisando, estudando através dela, certo? A zona de conforto pode ser maravilhosa, mas não ajuda você a se renovar. É preciso criar prioridade e isso significa fazer escolhas. É importante você ter claro onde você quer chegar, o porquê e como. Seja líder de si mesmo. Então, se eu tenho claro o que eu quero, não me venha falar, professor, eu vou fazer medicina, professor, eu vou fazer engenharia, mas eu vou começar a estudar só no 3º ano.
Meu querido, a pessoa que vai fazer medicina, a pessoa que quer fazer engenharia, quer fazer licenciatura, ela começa a estudar muito cedo. O aprendizado começa no momento que você entra na escola. Estou dizendo o aprendizado acadêmico, tá? A partir do momento que você nasce, você está aprendendo. Estou falando do aprendizado acadêmico. Então, a pessoa que quer, ela já começa a trilhar. E agora, mais com um projeto de vida que vai ajudar vocês no primeiro ano a o quê? Ter foco, ver o que realmente é importante para você. Tá bom? E aí, como é que eu faço isso? Como afirmou Salomão, melhor é um homem paciente do que o homem guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que construir uma cidade. O Provérbio 16:32. Certo? Durante esse exercício, você vai perceber que algumas ações não estão ajudando você a chegar aonde você quer. Não é verdade? Então, quando você se autoconhece, quando você percebe, se colocar para vocês, o que está atrapalhando vocês a prosseguir? Muitas pessoas têm uma cultura de falar assim, o ensino, as pessoas chamam de ensino tecnológico, mas é ensino presencial com mediação tecnológica, né? Eu não sei, não quer levar a sério. Gente, na minha família eu tenho histórias de profissionais que utilizaram, que cursaram o ensino com mediação tecnológica. Cada escola, qualquer escola é boa. Quem faz a escola é o aluno, é a força de querer aprender, é o protagonismo de querer fazer o diferencial. Tá? Porque o conteúdo que é passado aqui é um conteúdo selecionado, é um conteúdo que vai cair sim nas avaliações, mas eu preciso me dedicar, eu preciso ter foco. Eu não vou aprender conversando, fazendo piadinha, ficar deitado na cadeira, fazendo que está dormindo, brincando na hora que o professor está explicando, não fazer as minhas anotações, isso não vai te levar a lugar nenhum. Vai apenas te levar a um momento de criticar que as aulas não são boas. Enquanto que você tem que refletir o autoconhecimento, tem que dizer, eu não sou um bom estudante, eu preciso mudar. Nós temos aí na sala de vocês o professor presencial, que é o nosso suporte, que está ali próximo de vocês e que sabemos que nós podemos contar com eles. Eles estão ali diariamente na sala de aula com vocês, tá? Então, tudo isso, quando eu percebo o que está me atrapalhando, eu posso fazer o quê? Eu posso corrigir a minha rota, certo? Então, aí, quando eu corrijo a minha rota, quando eu percebo, quando eu me conheço, eu posso corrigir essa rota. Epa, isso aqui que está me atrapalhando. E aí, dentro desse conceito, nós temos o seguinte, aprenda que não há nada de errado em não alcançar o que se idealiza. O errado é não aprender com os erros. É importante estar aberto a conselhos e orientações, mas sempre alinhados ao que você quer. Perceber que algo não está atingindo o que gostaríamos nos permite ter novas visões, novas opções e novas rotas. O importante é não desistir e estar atento aos sinais. E lembre-se, não vamos conseguir resultados diferentes se continuarmos a fazer as mesmas coisas. Olha como isso é importante. Lembre-se, não vamos conseguir resultados diferentes se continuarmos a fazer as mesmas coisas. Certo? Continuando. Seja o autor de sua história, outras pessoas fazem parte da sua vida, mas você é quem deve decidir o seu caminho. E se não der certo, recomece, ok? Então, dentro disso, nós temos, a partir desse momento, nós temos o quê? O papel de conhecimento. Para exercer o protagonismo de sua vida, é de extrema importância acumular o maior capital intelectual possível. Esse capital intelectual, gente, ninguém vai tirar de vocês. Ninguém. O seu capital intelectual te acompanhará por toda a sua vida. Ele pode lhe tornar quem você quer ser, potencializando quem você é. Então, ele vai potencializar quem você é. Então, seja o seu protagonista. Exercite
Aí eu trouxe para vocês um vídeo de uma pessoa que já participou com a gente aqui das nossas aulas, que ela vai falar um pouquinho sobre esse protagonismo. Vamos assistir? Olá, eu me chamo Patrícia Carolina, sou psicóloga e hoje eu vou te ensinar sobre o que é o protagonismo. Para você ser protagonista na sua vida, você precisa tomar as rédeas dela. De que forma? Sabendo que toda ação tem uma reação, tomar controle sobre as suas reações frente a uma situação, e pode ser comparado até mesmo com um filme. Dentro de um filme, há o protagonista e ao coadjuvante, os figurantes. Estes sempre precisam de uma opinião, precisam ser validados, eles não conseguem tomar nenhuma ação, nenhuma atitude sozinhos. Mas para você ser protagonista, você tem que saber que é preciso assumir riscos, em que você pode ter êxito ou não. E quando se fala sobre protagonismo individual, é quando você, com os seus conhecimentos, com as suas habilidades, você agrega dentro de algum grupo, seja escola, seja trabalho, seja diante da sua própria família, em que você complementa e que você ajuda com os seus conhecimentos. Quando a gente já parte para falar sobre protagonismo coletivo, é quando você, com esses conhecimentos que eu falei ainda há pouco, você agrega dentro de um grupo, e aí com isso você consegue alcançar algum objetivo, uma meta a curto, médio ou longo prazo. Então, ela falou algo diferente que nós já falamos aqui durante a nossa aula, né? Então, tudo vai o quê? Se comunicando, se interligando, falando realmente que nós precisamos ter ações diferenciadas, certo? Para construirmos o quê? As nossas metas para chegar aos nossos projetos. E aí vamos dar continuidade, nós vamos falar mais um pouquinho para evitar cobranças excessivas, tá? As cobranças internas podem atrapalhar o nosso crescimento pessoal. Existe no imaginário social um padrão ideal de excelência, que na verdade não é vivenciado por ninguém. Ter responsabilidade, tá? Ter responsabilidade pelas nossas ações envolve uma experiência direta com frustração, um aspecto da vida que aprendemos a evitar a qualquer custo. Cobramos tanto de nós mesmos que às vezes preferimos não tentar só para evitar falhas. Isso é verdade, né? Saiba desenvolver tolerância às falhas e os erros, pois eles serão inúmeros em qualquer trajetória. Continuando, não devemos ser tão duros com nós mesmos, mas faz parte do processo saber reconhecer a importância da nossa trajetória e valorizar o conhecimento adquirido até chegar aqui, tá? E, além de tudo isso, você tem que comemore também suas pequenas conquistas e respeite seus limites para poder ultrapassá-los, certo? Então, as cobranças vão ser necessárias a partir do momento que você se autoconhece. Você também tem que ter foco, mas não precisa se vamos dizer, eu necessito, agora eu vou ficar isolado, só vou estudar. Não. É por isso que o projeto de vida vem para justamente te orientar a conseguir os teus objetivos, dos teus projetos, criando metas, se autoconhecendo. O que eu posso deixar para depois, o que eu tenho que fazer agora? O que eu tenho que selecionar que está contribuindo para o meu crescimento, para a minha realização, para a minha felicidade, tá? Mas eu também não posso só me cobrar, eu tenho que mudar de imediato. Vou mudar agora radicalmente. Não pode ser assim. Isso é uma construção. Lembra daquela imagem? O tijolinho por tijolinho, cada dia um passo, cada dia uma etapa. Então, isso tem que acontecer. Eu não posso, de repente, eu sou muito tímida, no outro dia eu vou chegar na sala conversando com todo mundo, abraçando todo mundo, rindo. Epa, peraí, tem algo que não está legal. Não é bem assim. Não vai ficar uma coisa natural. Mas se eu construir todo dia um tijolinho, quando chegar um muro está lá em cima, eu olho e digo, sim, agora sim. Então, ter foco, saber o que eu tenho que selecionar, o que está me fazendo bem, o que não está. E a partir daí eu vou construindo mais aquelas coisas. Eu tenho que também aprender, não é porque eu vou ter metas, não é porque eu vou traçar um cronograma, não é porque eu tenho um projeto, que tudo vai dar certo. Não,
podem acontecer atropelos. E eu tenho que saber encarar isso também e levar como aprendizado. Eu tenho que levar isso como aprendizado, eu tenho que mudar a minha rota. Bem, eu errei aqui. E esse portfólio que nós estamos criando, ele é muito importante para anotar também os erros. Olha, eu errei dessa forma, mas eu mudei a minha rota, eu construí dessa forma e assim eu obtive sucesso. E isso vai te levar ao conhecimento, ao teu autoconhecimento e conseguir as tuas metas. Mas nós temos que também, que fique claro, né, que o fracasso também acontece, gente, em algumas ações. E vamos levar como aprendizado. E vamos seguir em frente, vamos mudar a nossa rota e vamos superar os nossos obstáculos, tá? Então, tendo esse autoconhecimento é muito mais fácil, ok? Então, retorne para suas residências com toda a segurança e proteção divina e até amanhã.